Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre os desafios do professor na atualidade. Além disso, você confere a agenda da semana e o ponto de vista. O Extra Classe está começando agora. O Dia dos Professores foi comemorado na última sexta-feira, 15 de outubro. A data, instituída oficialmente no país em 1963, destaca a importância do professor na sociedade, mas também coloca em debate os vários desafios da profissão. Apesar dos avanços nos últimos anos e de mais investimentos do governo federal na educação, os docentes ainda enfrentam antigos problemas, como os baixos salários e a falta de condições adequadas de trabalho. Confira agora uma entrevista sobre este assunto. E nosso convidado é Carlos Roberto Jamil Cury, doutor em Educação e professor da PUC Minas. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui e dirigindo-me também a todo o público que nos vê. Prazer é todo nosso. Professor, a importância que a sociedade atribui à profissão docente hoje é a mesma que em momentos anteriores da nossa história? Não é a mesma. Embora a gente deva fazer uma distinção importante. Uma coisa é a importância atribuída, outra coisa é a importância real. A importância atribuída, ela não se modificou substancialmente. O professor ainda é visto como um educador, uma pessoa detentora de valores, de ética e até mesmo de uma apreciação positiva. Entretanto, do ponto de vista da apreciação real, houve uma mudança muito significativa e esta mudança ela tem uma expressão na falta de atratividade para que um número significativo de jovens façam a sua opção pela licenciatura e depois da licenciatura façam a sua opção pela docência. Por que essas mudanças ocorreram, professor? Essas mudanças ocorreram... Quais são elas também? Sim, por várias razões. A primeira, a mais aparente e nem por isso menos verdadeira, se refere à retribuição salarial do professor. É uma retribuição que não está à altura da dignidade da função e da sua importância. Mas ela tem a ver também com o fato de hoje você ter um professor que, para recompor este salário, ele se vê obrigado a se deslocar para vários locais ou na mesma escola, com um estresse de trabalho bastante significativo, e ele provém hoje de estratos sociais que não são os estratos de outrora. Certo, professor. E o papel do docente mudou ao longo da história? Também mudou ao longo da história? Uma outra pergunta que eu faço ao senhor. Na sua avaliação, ser professor nos dias atuais é uma tarefa mais difícil? Com certeza é uma tarefa muito mais difícil. Por quê? Porque o número de funções relativamente ao que foi no passado, aumentou muito. Não é? Hoje o professor não é só aquele que entra na sala de aula para dar aquela disciplina. Ele é também alguém que tem que se ocupar, por exemplo, do preenchimento de milhares de relatórios, de milhares de formulários. Ele é demandado para fazer outras tantas coisas no interior da escola que tem a ver com merenda, que tem a ver com dinheiro direto na escola, que tem a ver com reuniões para isto, reuniões para aquilo. E, ao mesmo tempo, você tem também um tipo de alunato que se modificou substancialmente. E o trato com esse novo tipo de alunato demanda um outro tipo de investimento. Significa, então, que o papel do professor podemos dizer que foi ampliado? Ele foi ampliado, né, por conta de reuniões, relatórios, projeto pedagógico e tantas outras coisas que lhe são exigidas. Hoje, a figura do professor dentro e fora da escola é muito estressada no sentido de ser muito demandada. Professor, no vestibular da UFMG deste ano, os cursos ligados à carreira docente, como Letras, Química e Física, estão entre os que apresentaram a menor relação candidato por vaga.
Por que a carreira docente tem sido tão pouco procurada pelos jovens? Está relacionado com esses fatores, esses desafios que o senhor levantou agora há pouco? Sim, e com maior razão para estas chamadas áreas duras. Porque a pessoa pode até fazer o vestibular, pode até entrar na licenciatura, pode até obter o diploma de licenciado, mas ele não vai exercer a docência. E isto, as estatísticas do MEC a esse respeito, do INEP, são muito significativas. Hoje nós temos um número de licenciados muito superior ao número de vagas faltantes nos sistemas públicos de ensino. Entretanto, o número de docentes é muito inferior àquilo que seria necessário para preencher as vagas, por exemplo, de física, química, matemática e biologia. Ou seja, os estudantes estão se licenciando, mas não estão entrando na não carreira estão docente. no exercício da docência. Procuram outros nichos de mercado, outras profissões. Professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre algumas reivindicações dos professores da rede privada de ensino e sobre a campanha salarial da categoria. Vamos lá? Vamos lá. No dia 15 de outubro, os professores da rede privada de ensino de Minas Gerais comemoraram muitas conquistas, obtidas através das lutas do sindicato e da categoria. Na última campanha reivindicatória, os donos de escolas tentaram retirar direitos históricos dos docentes, mas foram impedidos por uma forte mobilização. Os professores já elaboraram a pauta de reivindicações para 2011 e acreditam que agora é hora de avançar. Olha, nós estamos num período, na nossa avaliação, que uma das nossas reivindicações principais é a nossa valorização. Não só a valorização salarial, mas a valorização de uma formação continuada, a valorização de melhores condições de trabalho. Nesse sentido, esse ano, nós vamos reivindicar 5,25%, que é o aumento real, porque a economia hoje do Brasil permite que nós, trabalhadores, tenhamos um aumento real. E o nosso piso salarial, ele é ainda muito baixo. Então, é um meio da gente conseguir automaticamente um aumento nesse piso. Um dos pontos da nossa campanha reivindicatória é que em fevereiro, que é a nossa data base, em março, a gente tem a recomposição do nosso salário. O que é isso? É que a inflação que nós tivemos nesse período seja colocada no nosso salário para que a gente continue com aquele poder aquisitivo para o nosso salário não seja defasado pela inflação. Esta economista ressalta que as taxas de crescimento econômico do Brasil e os sucessivos aumentos nas mensalidades das escolas particulares nos últimos anos permitem que as reivindicações dos professores sejam plenamente atendidas. Esse ano o Banco Central, inclusive o próprio Ministério da Fazenda também, já projeta um crescimento para o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, da ordem de 7%. Esse é o maior crescimento, a maior taxa de crescimento do PIB no Brasil, desde o final aí do período que se convencionou chamar de milagre econômico. Nunca o país, é a primeira vez em muitos anos que o país apresenta uma taxa de crescimento tão vigorosa. Então, não temos dúvida de que fecharemos o ano, um ano muito bom para a economia brasileira. E no setor de educação, aqui eu falando particularmente de Belo Horizonte, o que nós temos visto nos últimos anos é que as mensalidades escolares já devem estar acumulando aí pelo menos uns 10% de ganho acima da inflação nos últimos 5 anos. Nós temos aí, todos os anos, as mensalidades escolares têm sido reajustadas em patamares bem superiores aos da inflação. E este ganho, que as escolas particulares vêm obtendo nas suas mensalidades não tem sido repassado para os salários dos professores. Para o Simprominas, a valorização dos professores está diretamente relacionada à qualidade da educação e ao desenvolvimento do país.
Então, nesse Dia do Professor, nós temos certeza de que nós, do Sindicato dos Professores, dos professores da rede privada de ensino, vamos lutar muito para que a educação seja protagonista nesse projeto que nós queremos, um projeto de desenvolvimento nacional, com valorização do trabalho, distribuição de renda, colocando a educação como uma prioridade.